Oi, gente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Oi. Agora, Oi. Como é você que eu tá faço com... aqui pra renomear a live igual você fez? Que eu tô caçando aqui. É antes de entrar. Antes de entrar tem escrito detalhes, aí você joga lá. Ah, agora já Agora a vi. gente só consegue editar depois, ou se você fechar, colocar novamente lá em Aham, detalhes, você coloca o tema e aí ele vai aparecer. entendi. Mas agora pelo menos deu certo, ó, não tá travando. Você me Aham, chamando, ó, tá vendo que a achei Amanda tá já. entrando, a Gabi. Então, aparentemente, é só um erro mesmo de comunicação do servidor. E Foi. já foi resolvido. Aham. Tô chamando as meninas aqui do meu QGR, no meu Mastermind, que normalmente estão sempre aqui acompanhando com a gente. Estou enviando aqui os aviãozinhos. Vou mandar aqui também pras pessoas. Agora tudo certo aí, Amanda? Dá aí feedback. Boa noite, Amanda. Boa noite, Gabi. Boa noite, Samuel. Eu não sei se é David ou se é Davi, porque lá no meu serviço tem Davi. os David que a gente, isso aqui é Davi. Aí eu falei, oh meu Deus, uma hora eu chamei ele de David, outra hora de Davi, vamos ver se ele vai me corrigir. Boa noite, Sara. Agora sim, boa noite, tudo certo. Boa noite, Dani. A Dani também já entrou. Acho que agora vai, hein, Bel? Bem acho. Mandei aqui pra algumas pessoas também. Vou estar aqui compartilhando. Amanda, se você puder compartilhar com o pessoal lá no grupo do QGR pra gente. Aí a Gabi falou que tá tudo certo. A Amanda também já falou que tá tudo certo. Então a gente pode iniciar. Bela, essa semana eu tô fazendo uma série de lives, né? Começou no dia 6 e vai até amanhã, no dia 10. E cada dia eu trouxe um jovem ou um adolescente para falar de um tema. Nós já falamos sobre empreendedorismo, sobre como ativar a nossa identidade em Deus. Nós falamos sobre o que nós gostaríamos que tivessem contado para a gente antes dos 20, né, os Aham. aprendizados para esse percurso. E agora estamos tendo aqui o privilégio de você compartilhar um pouco da sua rotina e da sua história conosco. Que, como eu te falei no áudio, eu estava orando já ao Senhor, falei, Jesus, eu quero trazer assim, temas de empreendedorismo, né, de inovação, de identidade, mas eu quero também algo que seja relevante nos dias de hoje, de grande peso para essa juventude. Porque a ideia aqui desse espaço que eu estou abrindo no meu Instagram é justamente que seja um farol, um local em que os jovens e os adolescentes possam se reunir e achar conteúdo relevante para a faixa etária deles, né? Que esse momento de transição acaba trazendo muitos desafios. E aí, quando você concordou, é, era um outro tema que eu já tinha montado para a capinha de cada live dessa. E o senhor essa madrugada falou: não, é o desenho de um farol, que é para que todos eles entendam que eles são um farol meu, de uma referência minha aqui na Terra, para que eles tenham liberdade de estar compartilhando, né, sobre as rotinas, as dores e os traumas da vida, porque isso traz cura. Quando a gente fala do que a gente tem e a gente está vencendo, a gente traz cura para a vida de outras pessoas, né? Então isso é muito importante. Então agora eu vou deixar o espaço livre, você está totalmente à vontade para conduzir a live da forma que você achar melhor, tá? Tá, joia. Primeiro, agradecer, né, o convite que eu recebi. Eu fiquei muito feliz. Foi a Marcela que entrou em contato comigo. Isso. É, e, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, só tenho a agradecer. E vamos lá, então. Meu nome é Isabela, para quem não conhece, eu tenho 23 anos. E atualmente eu estou em tratamento para vencer a depressão, junto dela, ansiedade, pânico. Recentemente eu descobri que eu tenho TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E tudo isso veio de um boom de uma síndrome de burnout. Então, assim, é um tanto de coisa junto que apareceu ao mesmo tempo e que agora não tem jeito, né? Tem que tratar tudo mais.
Eu recebi meu diagnóstico em fevereiro para março desse ano, mas o processo já vinha acontecendo do final de 2021 até agora. Então, 2021 não, 2020. Final de 2020 até agora. Então, Já tinha bastante tempo. foi um ano assim, 2021 foi um ano bem conturbado, bem difícil, e que estourou aí em 2022. E antes da gente começar, eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho importante, antes de falar de como antes de falar de mim, acho importante citar aqui alguns pontos importantes, né? Porque muita gente pensa que depressão, ansiedade é frescura, é bobagem, né? A gente ouve muito falar sobre isso, que as pessoas mais velhas normalmente falam a seguinte frase: hoje em dia todo mundo tem depressão, hoje em dia tudo é depressão e tudo mais, essa geração é muito fraca. Mas a realidade é que não é isso. Não, não é. Não é. Existem estudos, comprovações e tudo mais que indica que quem tem depressão tem alterações químicas no cérebro, né? Na produção de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, enfim, várias outras coisas que um especialista saberia dizer melhor do que eu, mas é uma doença, é uma alteração química. Então, não é bobagem, não é coisa Não de é quem não quer frescura, ficar né? feliz, não é frescura. Eu também escuto muito falar que para vencer a depressão basta a pessoa querer. Eu não conheço uma pessoa que queira ficar triste, na verdade. Então, querer ficar feliz, querer encontrar a felicidade plena, todo mundo quer. Mas não é isso. Ela altera tudo aqui dentro mesmo. Eu costumo falar que a depressão, ela faz com que você goste de ficar triste. A tristeza, ela te conforta ali quando você não tá bem, tá num dia que a depressão tá lá embaixo, você coloca uma música triste e parece que aquela música te abraça, assim, sabe? E fala, não, vamos ficar aqui deitado comigo, que é a melhor opção que você tem. Não que seja, né? Mas é isso que a gente sente Essa é na a maioria das sensação, vezes. né? Sim. Outro dado importante é que os casos de depressão e ansiedade, eles aumentaram muito durante a pandemia. Pelo que eu pesquisei, assim, girava em torno de 9% da população brasileira antes da pandemia e após isso subiu para 13%, assim, em torno disso. Então, subiu muito, isso representa em torno de 11 milhões de Nossa, milhões de brasileiros. pessoas. Isso, 11 milhões de pessoas. E o Brasil, ele está em primeiro lugar no ranking de pessoas com transtorno depressivo na América Latina. E na América toda ele só perde para os Estados Unidos. Então, assim, é um índice muito alto e que vem crescendo, infelizmente, cada vez mais, né? E segundo a Datafolha também de São Paulo, que eu pesquisei tudo direitinho para não falar nenhuma besteira, o número de suicídios também aumentou. Nos últimos 20 anos, ele praticamente dobrou. E acabou superando o índice de acidente de moto e HIV. Então, assim, infelizmente tem subido muito consideravelmente e precisa de ser olhado com atenção, tratado com profissionais. Não adianta, a gente tem que fazer terapia, tem que procurar o psiquiatra, tem que procurar todos os profissionais adequados aí para nos ajudar nesse período. E, por fim, para acabar essa parte de dados, também pesquisei aqui que a maior parte das causas, assim, são muito particulares, mas a maior, assim, de forma geral, que leva ao suicídio, infelizmente, é a pobreza, a desigualdade, o índice de desemprego. A situação financeira, infelizmente, influencia muito no nosso psicológico. Então, esses fatores levam muito à depressão, ao suicídio. E também o problema da nossa geração, que aí são coisas mais novas, as redes sociais, esse contato que a gente tem muito grande com as redes sociais, de ver a vida das outras pessoas sendo perfeita e a gente aqui na nossa vidinha normal. Parecem, né? Isabela, eu sempre a gente falar que parecem perfeitas. A gente escolhe o que postar e o que mostrar. Mas a realidade no dia a dia ali não é mostrada. E a gente cria aí uma expectativa muito alta, né? Em relação, nossa, aquela pessoa parece ter tudo e eu não tenho nada. E eu acredito que isso faça
piorar um pouco esse cenário. Eu anotei aqui também que eventos da infância, né? Ter sofrido maus tratos na infância, ou abandono, ou negligência por falta de carinho e afeto por parte de pai e de mãe, também geram, né? Geram ansiedade, geram depressão, porque a pessoa não se sente amada, não se sente cuidada, não se sente acolhida, então ela tende a desenvolver, né? Essas síndromes. Eu vou aproveitar para pedir o pessoal para enviar, o pessoal que está na live ao vivo agora com a gente, compartilha. A Isabela só se apresentou e falou de alguns dados, e agora ela vai começar a compartilhar a rotina dela. Isso é muito importante, principalmente no mês, né, de Setembro Amarelo, que nós temos aí um dia, que é amanhã, inclusive, né, o dia 10 exclusivo para falar sobre esse tema, né, que é o tema é o suicídio, mas para chegar lá, tem uma série de outros fatores que ligam e que levam a pessoa a cometer. Isso é um ato de desespero, né? Ele acha que ele vai ficar calmo, que vai acabar com o sofrimento. E, na verdade, a gente está aqui para mostrar que não precisa chegar nesse extremo, que é a forma de se tratar e de combater, né, essas doenças e essas síndromes. Então, por favor, gente, quem já está online aí, a Samra, a Laís, eu acho, o David, a Gabi, a Roberta, a Amanda, a Liliana, o Bruno. Vamos passando aí os aviãozinhos, convidando mais pessoas para estar conosco aqui, que a Isabela vai começar agora a compartilhar um pouquinho da rotina dela com a gente. Sim. Só completando aí também, às vezes a gente romantiza muito a nossa relação com nossos pais, mas infelizmente também são coisas que geram traumas e acabam levando a adultos terem depressão, né? A gente passa pela nossa infância e adolescência, passando ali por algumas repressões, né? Nossos pais acabam interferindo em certas coisas e que geram traumas aí para a vida adulta. Também leva a gente entrar em relacionamentos não saudáveis, seja afetivo, seja com amizade, seja em um emprego, porque normalmente também existem casos de empregos não saudáveis, que você entrar nesse ponto. Então, às vezes, nós temos a tendência de repetir padrões, né? Nós temos o costume de aceitar certas coisas que não são adequadas dentro da nossa casa, e aí acha que é normal e vai repetindo esse padrão aí o resto da nossa vida, até que seja identificado e tratado com um psicólogo. Deixa eu ver aqui se eu peguei mais algum dado, mas eu acredito que não. Não, passei aqui já por todos eles. Então, agora eu vou começar a falar sobre mim. Como eu disse, eu procurei profissionais agora em fevereiro desse ano, de 2022, porque eu estava passando por um processo depressivo já longo. No final de 2021, assim, eu fazia acompanhar 2020, que foi quando começou. Foi bem ali o ano da pandemia e tudo mais. Eu lembro que eu fazia acompanhamento com a nutricionista, porque eu acreditava que as coisas estavam refletindo somente no meu corpo, sabe? E eu lembro que eu já falava com ela assim, nossa, ela chama Ju. Nossa, Ju, eu acordo sem vontade nenhuma de comer, nenhuma de viver, vontade nenhuma de fazer nada. Eu só lembro de comer na hora que eu tô quase passando mal. Então, quase tô sentindo ali que eu vou desmaiar, eu vou lá e como alguma coisa. E ali já era uma indicação, né? Já era um sintoma de depressivo em si. Não era depressão, né? Porque ela passa por um processo, mas já era algum indicador, assim, olha, a gente precisa de prestar atenção no porquê que você está acordando dessa forma. E aí eu cheguei a ficar desnutrida, fiz vários tratamentos, assim, a gente mudou muito a minha dieta, então comecei a tomar algumas coisas para melhorar esse ponto, e daí para frente foi só ladeira abaixo. O que me levou à depressão foi uma síndrome que chama síndrome de burnout. Ela é ocupacional, ela é causada, assim, falando de forma geral, por um ambiente de trabalho sob pressão, um ambiente de trabalho... Não é só sobre pressão, é sobre pressão excessiva, sabe? Onde o funcionário não se sente valorizado, onde o funcionário se sente incapaz, enfim, mas é tudo em forma
excessiva mesmo. É um Eu vejo ambiente que ele não é valorizado, né? Em que a liderança não tem preparo para lidar com pessoas, só com processo. Então, ela trata humanos como se fossem máquinas e cobram dessa forma, fazendo a pessoa ir se sentindo reprimida, acuada, né? A ponto de desenvolver traumas. Aí deixa de ser um ambiente saudável, porque você não tem liberdade para se comunicar, para passar uma melhoria. Então, são ambientes não sadios, em que as pessoas dentro das empresas hoje vão ficando com depressão ou infartam. Cada corpo reage de uma forma, né? Esse nível de pressão, eu sei bem como ocorre aí dentro das instituições. Já passei por diversas áreas, já passei por granito, hoje eu estou, né, em usina, e a gente vê que muda pouca coisa de um local por outro, né? A sim, Gabi até falou que, ó, que a pessoa que não se valoriza, ela começa a se desvalorizar em todas as áreas, né? E falou que aí entra o relacionamento abusivo, trabalho abusivo, amizade. É verdade, até as amizades, às vezes, nós permitimos, né, que sejam abusivas e realmente é um ciclo. Porque no momento que a gente abre essa brechinha lá no trabalho, a gente vai abrindo porta para que outras coisas, a gente acaba sendo permissiva, né, em outras áreas também. E chega uma hora que o corpo grita, né? Ele não dá conta. sim, verdade. É, e às vezes a gente não se respeita, a gente se negligencia, né? Ignora um fato ou outro. Eu lembro que eu cheguei a adoecer, eu adoecia todo mês era uma coisa diferente, porque a minha imunidade estava muito baixa, causada pela minha falta de alimentação, pelo meu emocional também, por falta de sono, porque eu não dormia, porque eu trabalhava 12 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia, então eu não dormia, não tinha descanso. O sono ele é muito importante para a nossa vida de forma geral, né, para a nossa saúde. Então, assim, tudo isso influenciava na minha imunidade. Então, todo mês eu estava passando mal. Chega a ser até chato, né? Aquela pessoa que nunca tá bem, tá sempre passando mal, tá sempre reclamando, mas a gente às vezes não repara que isso já é um indício de uma doença, de algo mais sério, né? Só acha que a pessoa é chata, a gente mesmo se acha chato, se ignora, não se respeita, a ponto de olhar para si e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. É, e aí foi acontecendo esse processo de trabalho excessivo, carga horária excessiva, condições de trabalho não favoráveis. É, e eu tinha muita vergonha também de falar, porque eu sempre considerei o trabalho como algo nobre. Eu acredito ainda que seja. O trabalho enobrece a pessoa, a gente precisa de trabalhar para ter o nosso sustento, a gente precisa de trabalhar para ter nossa independência, para ser alguém, né? Para não ficar dependendo do outro a vida toda, nós temos que ter o nosso. Então, eu sempre valorizei muito isso. Comecei a trabalhar novinha, tipo, eu tenho 23 anos, eu tenho 6 anos de experiência, já sou formada. Então, tipo assim, sempre valorizei isso mesmo. E aí chegar num ponto de eu ter que parar tudo da minha vida, falar, não, isso foi causado pelo trabalho, parece até, sei lá, bobeira. Tinha muita vergonha de falar que com algumas pessoas, né? Outras pessoas eu sempre tive liberdade de falar, mas dá vergonha de falar, nossa, Isabela tá falando que o trabalho adoeceu Tá ela adoecendo ela. tá fazendo corpo mole, esse tipo de coisa, tá enrolando, quer ficar encostada e tudo mais, mas não é isso. E aí as coisas foram piorando em 2021. Eu lembro que os meses de pico assim que eu tive foi março, que eu tive uma urticária nervosa muito, muito, muito forte. Urticária é tipo uma alergia que dá no corpo, que quando a gente tem contato com o tecido e tudo mais, ela fica muito inchada, muita coceira. É, Sim. eu tive que tomar 20 dias de remédio. Eu falei, nossa Deus, tomar 20 dias para me livrar disso daqui é muita coisa. A Gabi falou que não pode romantizar o trabalho, vista a camisa da empresa, vista a camisa da empresa e adoeço. É muito isso. Tem muita empresa que É, fala, nossa, você tem que vestir a não camisa tem da que vestir a empresa, camisa. dar o seu melhor para crescer e tudo mais. A gente valoriza quem valoriza a empresa. Na verdade, não é bem assim, né? Às vezes a Tem que ser gente uma dá via o de mão nosso melhor. dupla, né? A gente entrega o nosso melhor, mas a gente tem que receber também condições favoráveis de trabalho, bom benefício, ambiente saudável, porque senão não vale a pena vestir,
a camisa de uma empresa que está te adoecendo, né? Você ganha ali uma remuneração em troca de um trabalho e depois gasta toda essa remuneração para se cuidar. Então, Pra não comprar faz remédio. sentido isso. É, Pra comprar remédio, vira um ciclo também, né? Você começa a trabalhar para ter dinheiro e tudo mais, aí você tem que gastar o seu dinheiro com remédio, aí você tem que trabalhar para comprar o para remédio. comprar mais. E É, o não faz remédio é para sentido. você conseguir trabalhar, então vira um ciclo muito ruim. É... E aí, desses picos que eu tive, foi esse de março. Depois, em junho, eu tive um pico muito forte, que eu já falava com os meus amigos e com as pessoas próximas que eu não aguentava mais, que eu tinha que sair de lá, que eu tinha que arrumar uma forma de sair de lá, de conseguir um emprego melhor. E aí as pessoas podem pensar, né? Tipo, nossa, Bela, por que você não saiu antes? E enfim, a realidade é diferente. Todo mundo precisa de Uhum. trabalhar para pagar a conta, para, enfim, ter uma identidade. Tipo, quem eu sou. Você estava falando muito sobre isso no seu perfil, eu dei uma olhadinha aí. É, e assim, eu sempre me identifiquei como a Isabela, que trabalha desde os 17 anos em tal empresa e tudo mais, faço tal coisa. Essa sempre foi eu. Então, assim, eu gostaria de continuar sendo alguém que trabalha e tem a sua independência, tem seu dinheiro e tudo mais. E aí, enfim, eu não saía porque eu precisava de um outro lugar para poder ir. Então, eu já estava procurando outras oportunidades, outras alternativas e tudo mais, mas eu continuava. E eu lembro que eu mandava áudio chorando, soluçando, quase gritando para as pessoas, falando que eu não aguentava mais, que eu queria sair de lá e tudo mais. Até que em dezembro eu cheguei a vomitar de tristeza em cima de mim, assim, depois de um dia de trabalho. E no dia seguinte eu ia ter um exame periódico na empresa. É, e aí eu cheguei e tinha um questionário para responder sobre depressão e tudo mais. E aí eu marquei sim para tudo. Acho que só uma das perguntas era não. E aí eu lembro que, tipo assim, eu tava tão nervosa que eles foram tirar meu sangue não saía de jeito nenhum. O que saiu, tipo, muito grosso, muito escuro. É... Enfim, eu tava muito nervosa e a médica do trabalho falou assim comigo, nossa, eu nunca vi alguém responder tanto assim desse jeito para esse questionário. E como eu já tinha passado por tudo, assim, tinha vomitado em cima de mim no dia anterior de tristeza, eu já tava na cabeça assim, nossa, eu não aguento mais. Não quero mais ficar aqui. Não me importa se eu vou ficar sem emprego, não me importa o que vai acontecer daqui para frente. Se eu não falar nada, a maior prejudicada vai ser eu. Se eu não falar nada, eu mesma vou fazer algo contra mim. Porque eu lembro de que quando eu ia para o trabalho, muitas vezes eu pensava, nossa, esse ônibus podia bater, porque se eu machucar e for para o hospital, é melhor do Não que vai eu ter precisar de que trabalhar preta. depois. Nossa, podia entrar alguém que ia assaltar todo mundo. Que se eu for para a delegacia, passar o dia na delegacia é melhor. Nossa, se eu ficasse doente, não tivesse como trabalhar. Olha isso. Saúde é tudo. E eu ficava desejando, não. Se eu ficar doente aqui, talvez seja melhor do que ter que trabalhar, né? Eu lembro que eu estava assistindo um filme na televisão e tinha uma pessoa que estava presa, estava mostrando ela presa e tal. E aí eu cheguei a pensar assim, nossa, a vida dessa presidiária tá melhor que a minha. Porque ela não tem que trabalhar depois de passar por tudo aquilo. E assim, consciente, racionalmente, eu sei que eu estava completamente errada, né? Eu Sim. consigo enxergar isso, mas o meu emocional ficava toda hora caçando. Eu lembro que tinha um buraco assim na rua de um bueiro aberto no caminho que eu passava. Aí eu olhava assim, será que se eu cair aqui, eu vou machucar o suficiente para ficar uns 3 dias em casa, sabe? E aí teve um domingo. Os finais de semana já eram muito ruins porque eu sabia que ele ia acabar. Domingo sempre dava crise de ansiedade, porque ia ter que trabalhar no dia seguinte. É... Enfim, era sempre um transtorno muito grande. Eu chorava, ficava tremendo, ficava nervosa e tudo mais. E aí teve um domingo que eu senti uma força, não foi nem uma vontade, foi uma força muito grande para tomar todos os remédios, que eu tomava remédio para o coração, todos os remédios da minha cartela. Porque se eu não tivesse que trabalhar na segunda-feira, ó, se eu não morresse, na verdade, porque eu pensei assim, se tudo der errado e eu não morrer,
pelo menos eu não vou ter que trabalhar segunda-feira, se bobear, ficar ali até quarta sem trabalhar. Então, assim, não foi frescura da minha cabeça, loucura da minha cabeça de fazer corpo mole por não querer trabalhar, é porque realmente já tinha ultrapassado todos os meus limites e até que eu comecei a ter crises de pânico mesmo. Eu já pensava em coisas ruins, em me acidentar, em me machucar, em ficar doente, ser assaltada. Tudo Só para para mim não já era precisar melhor. estar naquele ambiente, Sim, né? É o que a gente fala, que pessoas curadas tudo. curam e pessoas feridas ferem. Lá você tinha uma pessoa ferida, né, que não sabia administrar, não sabia gerir pessoas e que literalmente contribuiu para você ficar doente. Sim, sim. E aí, em, já passando assim de uma forma mais rápida, em fevereiro desse ano, em janeiro eu tinha saído de férias, 20 dias de férias, porque eu já tinha exposto a minha situação para minha liderança. Aí elas me colocaram 20 dias de férias para descansar. E aí nessas férias eu fiquei reflexiva e tal, comecei a realmente olhar o que eu queria para minha vida ou não. Eu já tinha tentado outras oportunidades de trabalho, infelizmente eu não consegui. Eu abri uma loja de roupa também como uma alternativa, tipo, não, a minha loja vai dar certo e aí eu vou poder sair de lá. Só que como eu adoeci, eu tive que parar com tudo. É... E aí, nas minhas férias, eu refleti, falei, não, enquanto eu estiver nesse lugar, eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir e eu vou sair de lá bem. Eu lembro de ter refletido isso. Eu tenho meu salário hoje, ele paga minhas contas, era um salário relativamente bem para minha idade. Não era justo para o que eu fazia, mas era bom para minha idade. E aí, estava decidida, estava tomando já alguns remédios que a clínica médica do trabalho tinha me passado. E aí, no primeiro dia de trabalho, eu iniciava às 8 horas, 8h40, comecei a tremer. E eu tinha tido crise de pânico o final de semana todo. Eu tive que sair. Eu chorava achando que a minha família toda ia morrer, achando que eu ia morrer, achando que todo mundo ia morrer e eu ficava só chorando. Assim, eu tava num churrasco chorando o tempo todo. Eu não conseguia tirar minha cabeça daquilo. Eu pensava que eu estando fora de casa todo mundo ia morrer. Foi um dia horrível. Isso no domingo. E aí eu passei o restante do dia muito mal, a madrugada muito mal. Segunda-feira, 8h40, já começou a dar tudo errado. Eu lembro que eu tremia assim as minhas mãos para digitar. Tava em home office. E aí eu demorei para render, tipo, o que eu renderia em 1 hora de serviço, eu demorei uma semana para fazer. E eu não estava conseguindo me concentrar. Chegava mensagem para mim, minha vista escurecia, tinha dor no braço esquerdo, sentia muito sono, muito cansaço. E eu tinha uma proposta, sabe? Eu tinha me proposto nessas férias de acordar mais cedo, fazer exercício físico para começar o dia mais disposta, ler e tudo mais, tudo aquilo que a gente lê dos gurus de produtividade, eu estava disposta a fazer. E aí eu não conseguia. Eu só conseguia levantar da cama, trabalhar e deitar na cama de novo. Mais nada. Foi assim durante uma semana. É... Foi horrível, horrível, horrível. Dormia sentada, trabalhando, não conseguia me concentrar, não conseguia ter força para comer. A minha alimentação virou um problema durante esse processo, porque ou eu comia demais ou não comia nada. Então, ao invés de emagrecer, eu engordei, porque eu acabava comendo muito quando eu conseguia comer. É, e aí, depois disso, eu procurei a medicina do trabalho, conversei com eles, procurei minha liderança. Eles me afastaram durante 14 dias, né, para eu fazer uma consulta com o psiquiatra para ver o que seria. E aí, ela me deu esse diagnóstico de síndrome de burnout com depressão moderada e sintomas ansiosos. Até então, estava na depressão ali, Tá caminhando comprovado. e tudo mais. É. E aí, depois disso, eu passei 3 meses afastada pelo INSS, me tratando em casa. A depressão, ela foi avançando, porque depois disso eu tive mais alguns gatilhos relacionados ao trabalho, que intensificaram muito a minha dor durante o meu tratamento. Eu passava, assim, mais uma vez, 3, 4 dias sem comer. Quando eu comia, eu vomitava. Ou então eu passava o dia inteiro dormindo.
porque eu tava na adaptação do remédio, né? Da medicação. E a adaptação de remédio psiquiátrico, gente, não é fácil. É muito difícil. Ele chega a te ajudar, sim, mas primeiro ele te coloca lá embaixo. Quando eu comecei a tomar os remédios, eu lembro que eu passei, não sei, 2, 3 semanas tendo dor de barriga, tendo enjoo, ficava tremendo. Era como se eu tivesse um pouco mais aérea as primeiras medicações. E aí depois eu tive que ir incluindo. Eu comecei com 25 miligramas de ansiolítico, passei para 50, depois passei para 100, depois passei para 200, 225, 275. E hoje, além disso, eu tomo uma medicação, acho que eu posso falar nome, né? Nesse caso, eu tomo o Rivotril, que todo mundo conhece, para crises ansiosas. E eu iniciei o tratamento também com óleo de CBD recentemente. Então, eu tomo lá em torno de 275 miligramas de ansiolítico por dia, antidepressivo, mais o óleo, que eu tomo 12 gotas por dia. Semana que vem eu mudo para 14, que ele vai aumentar, mudando de semana para semana. E o Rivotril depende do nível da crise que eu tenho. Porque eu posso ter crises ansiosas, crises depressivas e crises de pânico. Então, assim, cada um varia, cada dosagem varia para cada crise. Já cheguei a tomar 20 gotas de Rivotril. O normal é de 3 a 5. Então, assim, Depende do nível da crise que aumenta a sua medicação. Isso, depende do nível da minha crise. Mas hoje o seu organismo já está mais adaptado com essa quantidade? 275, você já não fica assim tão sonolento ou ainda não? Ainda costuma ficar? Então, foi um processo bem longo até eu parar de ficar muito sonolenta. Foi a minha maior dificuldade, assim, durante o tratamento, foi a sonolência. Porque eu precisava de tomar o remédio para dormir, porque eu tinha muita insônia, muito pesadelo. Toda noite eu tinha pesadelo. Muito, sei lá, durante um ano eu tinha pesadelo toda noite. Era muito ruim. E quando eu não tinha pesadelo, eu estava acordada de madrugada. Então, foi difícil de adaptar ao remédio do sono, mas agora eu já estou mais adaptada. Nós trocamos 3 vezes também a medicação e agora cheguei na dosagem e na medicação correta. E aí, recentemente, eu entrei com óleo de CBD também. E aí, a adaptação dele foi bem complicada. Eu acho que o pessoal da minha geração tem uma coisa assim de pensar, nossa, é óleo de canabidiol, vem da cannabis, é algo natural e não sei o que, vai ser as mil maravilhas, né? Eu imagino que as pessoas normalmente pensam isso, até pelos feedbacks que eu recebi. Assim, as pessoas, nossa, esse remédio tal vai ser muito bom e não sei o quê. É natural, é o meu tratamento também. Então, no meu caso, é muito recente, cada pessoa tem uma reação, né? Mas no meu caso, foi muito difícil de adaptar. As primeiras 3 semanas, assim, parecia que eu era de algodão, assim, que se me apertasse ia afundar. Cheguei a falar com meu namorado que eu me sentia um chocolate aerado, que é aquele mais furadinho que quando você aperta, afunda. Parecia, nossa, muito ruim. Eu ficava trêmula, às vezes ainda fico trêmula, assim, entre uma refeição e outra, porque a ansiedade me faz não querer comer, e se eu como, eu fico com ânsia de vômito. Mas esse remédio me dá a necessidade de comer. Então, aí gera uma dificuldade aí. Eu fiquei muito acelerada, muito, muito, muito acelerada nas primeiras semanas. Então, a ansiedade parecia que estava correndo junto com o meu sangue, sabe? No meu corpo. Eu não cheguei a ter crises, mas eu acho que meu dente quebrou aqui, porque eu ficava muito apertando o dente. Eu tenho que ir na dentista olhar. A ansiedade ficava correndo assim por mim o tempo todo. Fui fazer aeróbico na academia, eu fiz 1 hora, mas eu poderia ter feito 2, 3 ali tranquilamente. Sem nem sentir, porque eu tava colocando minha energia ali toda, não cansei, só suei ali, poderia ter ficado lá mais. Então, assim, a adaptação foi meio complicada. Agora eu tô começando a ter os resultados positivos. Finalmente. E aí, por ser natural, agora eu tô gostando mais. E a minha médica disse que a tendência é que ele substitua algumas outras medicações, principalmente a de dormir.
Então, que é a que mais me incomoda hoje em dia, né? Então, eu acredito que vai ser positivo. É... E aí é isso. Depois do meu pico de tristeza, que foi assim que eu afastei e tive outros gatilhos ali com o trabalho, mesmo não estando no trabalho, tive alguns outros gatilhos. É, em junho, eu me desliguei da empresa em que eu estava. E aí agora eu tô me reconectando comigo mesma, descobrindo com o que eu realmente quero trabalhar, porque eu comecei tudo muito nova, né? Saí da escola e fui para a faculdade. Muita gente vê isso como algo positivo. Pode realmente ser algo positivo. Mas eu tinha 17 anos, eu acho que com 17 anos a nossa maturidade ainda não tá formada. A gente não tem noção do que quer fazer pro resto da vida. Às vezes, eu lembro que na época da escola o pessoal falava assim: ah, eu quero fazer direito porque eu gosto de ler. Eu quero fazer medicina veterinária porque eu gosto de cachorro e tudo mais. E não tem nada a ver com isso, sabe? A nossa profissão Você formou em quê? é... Oi? Você é formada em quê? Ah, eu formei em administração. Eu tinha vontade de fazer nutrição quando eu estava no ensino médio. E eu até comentava com a minha nutricionista que de certa forma, me arrependia de não ter feito nutrição. Fiz administração porque eu já estava na área, né? Já estava numa empresa muito boa que me traria um bom futuro. E aí eu passei nas duas, tive a oportunidade de escolher entre as duas faculdades. E aí acabei escolhendo administração porque eu já gostava do que eu fazia e já tinha experiência na área, enfim. E aí, quando eu formei, eu me arrependi porque eu escolhi por estar em uma empresa boa e essa empresa boa, a situação, é, me levou a um adoecimento que me fez parar e começar de novo, que agora eu tô começando de novo. Eu decidi iniciar uma nova profissão, começar tudo do zero e, assim, eu que sempre lutei para correr e ter tudo o mais rápido possível, vou ter que começar agora de novo aos 23. É muito difícil pensar dessa forma. Ao mesmo tempo que muita gente fala que eu tô muito nova, eu É sei que eu estou. exatamente o que eu ia falar. Falei, eu com 35 formei em contabilidade, não Aham. gosto de DRE, de balanço, de nada disso relacionado a contábil, eu só gosto de custo e nada mais. E aos 35, estou indo para o digital para falar Uhum. para mulheres, para compartilhar com jovens. E você com 23 preocupado em começar de novo. É porque eu comecei muito jovem também. Comecei com 17, formei com 21. Na minha cabeça, com 22 já ia estar tudo ok. Tá tudo ótimo, né? Já está aí estabilizada financeiramente, já está aí a noiva caminhando para casar. Sim. Eu pensaria que eu estaria pelo menos um degrau para conquistar a independência, sabe? E eu construí um caminho para isso. Então foi isso Sim, que me frustrou. É, eu comecei fazendo passo a passo que todo mundo fala que é o ideal. Entrei na faculdade, entrei numa multinacional, comecei por baixo, fui crescendo. Eu comecei como aprendiz e saí como analista, passei por várias etapas. E aí eu pensei, poxa, eu fiz tudo o que estava no script, né? E aí depois chega nesse ponto em que eu estaria caminhando para o auge da minha carreira, eu tenho que parar. E não é que eu tenho que parar porque me mandaram, eu tive que parar porque eu não conseguia mais. Não conseguia me concentrar, não conseguia ter força para levantar da cama, não conseguia ter força para correr atrás, sabe? Eu sinto que eu perdi tudo que eu tinha, sabe? Tudo que eu era. Eu perdi a capacidade, que era o que que é o que faz a gente chegar, né? A gente ter capacidade de lutar, de se esforçar, de correr atrás. Algumas pessoas já nascem com as coisas ali na mão. Quem não nasce com isso tem que correr atrás de ter. Então, era isso que me deixava muito, muito frustrada, muito triste, muito chateada. Primeiro, o sentimento da vergonha de ter que falar que eu adoeci por causa do trabalho, porque muita gente hoje em dia ainda não entende, infelizmente.
que essa doença me levou à depressão, ansiedade, pânico, e que isso me impede de sair de casa muitas vezes, isso me impede de conviver socialmente, de socializar com as pessoas. Isso me impede de muitas coisas, me impede de conseguir estudar, de conversar, nossa, de tudo, de manter um relacionamento saudável com as pessoas que estão ao meu redor. Eu penso que infelizmente também a depressão, ela não adoece só o portador dela, mas também quem está em volta dela. Família, amigo, namorado, todo mundo sofre junto. E é outro ponto que é muito ruim e intensifica mais ainda a depressão em quem tá sentindo. Tipo, nossa, eu tô doente, tô adoecendo todo mundo à minha volta. E aí, tô me reconectando de novo. Eu já tentei começar uma rotina nova 1 milhão de vezes depois que eu afastei. Já tentei ficar boa 1 milhão de vezes depois que eu afastei. Mas é muito instável, né? Uma semana eu tô bem, depois eu caio, eu fico um mês mal, depois eu fico bem de novo. Mas você já tentou escolher uma coisa só para dar início? Por exemplo, você vai começar com a atividade física. Depois que você conseguir fazer 21 dias de atividade física, aí você inclui uma outra coisa. Porque se você não junta um monte de coisas de uma vez para fazer, e no momento que você não der conta, você não vai se frustrar. Porque isso acontece comigo. Quando eu começo a pegar uma tarefa, outra, uma atividade, eu lidero o QGR, eu trabalho numa multinacional hoje. Hoje eu estou gerando conteúdo aqui para a internet, eu estou montando meu próprio site com a ajuda de uma amiga que lidera o QGR comigo. E tirando isso, a gente tem os compromissos com a família, eu estou fazendo um mastermind, que essas lives, inclusive, é uma demanda desse mastermind que eu estou fazendo. Então, assim, estou com coisas que estão me desafiando, me tirando muito da minha zona de conforto. E quando eu não consigo cumprir, tipo, exercício físico, tem 2 dias que eu não faço. Eu vou ficando assim, meio murchinha, meio desanimada, que aí não tá dando certo. Então, por experiência própria, de repente focar. Eu decidi que vou fazer o exercício físico 3 dias por semana, que é o que dá pra mim. As lives, eu defini dias e temas. Então, com antecedência, eu já sei o que eu vou falar. Isso também me deixa um pouco mais assim, controlada, vamos dizer, que senão eu fico ansiosa também. E a questão do trabalho é fixo, é de 8 às 17 eu tô lá. É outro mundo. Então, assim, eu vou me programando. Eu fiz um planner de atividades diárias, na verdade, de atividade semanal. E eu anotei, por isso que eu fiz ó, de 6 a 10 essa semana de lives. E aí eu sei que tal horário eu vou falar sobre isso, tal horário eu tô no trabalho, no horário do almoço eu vou almoçar e depois 20 minutos para dar descansadinha. Então, a rotina, para mim, me ajuda a controlar a ansiedade, que apesar de não tratar, não ser uma coisa que precisa ser tratável, é notável para qualquer pessoa perto de mim quando eu tô assim, extremamente agitada. E é isso, é sobrecarga. É que eu tô me cobrando em excesso em inúmeras atividades, inúmeros compromissos que eu assumi e eu não tô dando conta. E no momento que eu não dou conta, eu desabo. Desabo de alguma forma. Ou eu vou comer chocolate em excesso, ou eu vou começar a brigar com todo mundo, né? Mas é processo. É o que você falou, a gente vai adaptando. Continua aí contando as suas histórias que eu estou amando aprender com você. Sim. Então, eu tentei já de várias formas iniciar uma rotina, assim. O meu foco principal sempre foi colocar o exercício no início do dia, porque sempre que eu faço algo no início do dia, o restante do meu dia eu tô muito mais disposta, muito mais animada. Só que realmente a depressão ela é muito forte no sentido de te tirar a vontade de sair da cama. E não é a vontade em si, é a força de sair da cama. A cama te abraça e te prende e te deixa lá, sabe? E aí agora eu coloquei coisas bem básicas para o meu dia a dia mesmo, metas bem básicas para o meu dia a dia. Tipo, eu coloquei a meta de almoçar todos os dias. Coloquei na segunda-feira. Hoje é sexta, eu almocei todos os dias dessa semana. Tô de parabéns. Muito bem. Coloquei a meta de tomar pelo menos um suco natural por dia. Não foi todos os dias que eu consegui, mas eu acho que uns 3 dias dessa semana foi. É comer pelo menos uma fruta. Eu coloquei coisas básicas, porque nem o básico eu tenho feito, sabe? E aí, a partir do momento que eu consegui almoçar todo dia, eu já tenho, né, disposição, tenho força física para viver o restante do dia.
me alimentar, eu não penso em fazer uma dieta restritiva no momento. Minha psicóloga disse que nem é bom, mas comer coisas saudáveis que vão me dar nutrientes, vão me ajudar a ter mais vitalidade para viver o dia, já é importante, já é o básico que tem que ser feito. O exercício físico também não precisa de ser algo pesado. Como eu estava na adaptação dessa medicação nova, eu não fiz exercício físico, eu me permiti não fazer, porque eu estava com medo, na verdade, sabe? De ir para academia e passar mal, não estava me sentindo bem para fazer. Agora, semana que vem, já é uma nova meta. Ai, a Amanda tá aí para Fazer um celebrar pouco, os pequenos sim, resultados. Ó, parabéns, Bela. É isso aí. A gente tem que aprender a celebrar os nossos micro resultados. A gente já tá é pouco, não. É muito. É uma grande vitória. A gente tem que comemorar, tem que celebrar e anotar. Ó, essa semana uma estrelinha, ó. Parabéns para mim cumprir isso. Que aí você vai ficar motivada a fazer na próxima, né? sim, essa semana almocei todos os dias. Semana que vem, eu espero ter cumprido a do suco natural, por exemplo. E aí eu já vou estar almoçando e tomando suco natural todo dia. E depois eu Todos os dias. incluo outra coisa. E aí assim vai indo aos poucos. E agora, como eu tenho uma nova meta profissional de estudos e tudo mais, vou incluir isso na minha rotina. E eu tinha uma coisa de me sentir inútil, sabe? Quando eu acordava e não tinha um propósito, tipo, acordei, mas e aí? Qual que é o sentido dessa vida? Eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada para ninguém. O que eu tô fazendo aqui? Eu me senti inútil no universo. E aí agora que eu tenho consegui encontrar esse novo objetivo profissional, eu tenho um motivo, tipo, não, eu vou acordar, eu vou levantar da cama, vou tomar um café porque eu preciso de estudar. E aí eu vou estudar tantas horas por dia, eu preciso de almoçar porque eu tenho que ter força para estudar à tarde. Então eu já começo a ver novas alternativas, novas saídas. Para o meu dia, né? Eu não preciso de pensar também, tipo, nossa, qual que vai ser o meu sentido no mundo essa semana? Se eu conseguir encontrar num dia também já tá bom. Gente, tá ótimo. Então isso tem me ajudado muito. E eu acredito que agora, que eu falei que eu tentei várias e várias vezes colocar uma rotina na minha vida, eu acredito que agora vai. Agora vai dar certo. E a medicação tá alinhada, a minha vontade sempre esteve alinhada, né? Agora ela tá alinhada mais ainda para eu conseguir sair dessa, ou então pelo menos seguir o tratamento. Porque essas doenças, depressão, ansiedade, o transtorno, né, que é o TDAH, isso não tem cura. Tem tratamento. A gente trata para poder conviver com aquilo ali da melhor forma possível. Então, eu acredito que agora o meu tratamento vai ter um sucesso melhor. E aí, é muito importante a gente falar isso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tem depressão, ela vai tratar ali, acabou, nunca mais tem o risco de entrar na depressão de novo. E aí, quando assusta, a pessoa cometeu um suicídio e ninguém sabia por quê. Então, é importante deixar isso claro. Tem tratamento. Quem teve depressão um dia precisa de cuidado e de acompanhamento para o restante da vida, porque é algo realmente muito sério. E é isso. Ai, eu adorei ouvir um pouco dessa história, da sua rotina, porque eu não conhecia, né? Não, de pessoas próximas que sofriam de algum tipo de transtorno ou de depressão desse nível. Aí a Amanda tá aqui falando, ó, não se preocupe em criar uma rotina, mas sim viver sua vida da melhor forma possível, né? E a Gabi tinha deixado um recado só de falar que isso tudo você já se superou e muito, e vai se sentir muito melhor. Sim, e é exatamente o que eu acredito, que quando você aceitou assim, nossa, eu celebrei tanto, eu contei pra todo mundo, eu falei, gente, a Bela aceitou, ela vai compartilhar a rotina dela, porque isso que você está compartilhando traz cura para outras pessoas. Além de trazer a instrução, né, para aquelas. Eu falo que as pessoas da minha geração, eu estou com 35, dos anos 80, ainda tem esse mau costume de dizer que que é um pouco de frescura, que também não é isso tudo. Então, depois, quando a gente escuta só a parte médica, a parte técnica, é uma coisa. Mas quando você escuta a rotina e o esforço que a pessoa faz diário, é um outro cenário.
te traz uma outra visibilidade sobre o assunto, sobre o tema. E você trouxe assim com muita clareza, com muita riqueza de detalhes, né? Eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que essa live vai impactar muitas vidas, vai trazer muita transformação. Eu queria te falar que eu estou aqui à disposição. No momento que você quiser conversar, que você quiser compartilhar seus micro resultados, olha, Titi, ou olha, Carol, da forma que você preferir, hoje eu consegui almoçar, consegui. Que é bom a gente ter alguém que celebre com a gente os pequenos resultados. Que muitas vezes, assim, dentro de casa, a pessoa fala, ah, tá, almoçar, não fez mais essa obrigação. Ou, né, um outro colega não entenda. Mas é bom quando a gente tem alguém que tá ali motivando. Ah, muito bem, bora pra cima, é isso aí mesmo. E eu tô aqui para isso. Então, parabéns. Olha, tem um monte de gente colocando parabéns e eu também aproveito mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns, você arrasou. É muita coragem para uma garota de 23 anos ir aqui na internet, numa live que ela sabe que vai ficar gravada e transbordar, porque isso é transbordar tanto conhecimento, tanta amor, tanta doçura, tanta delicadeza. Você tem uma voz tão bonitinha que dá vontade de apertar essas bochechas. Então, parabéns mais uma vez. E sempre que você quiser compartilhar mais um pouco da sua rotina, ou a gente fazer esse bate-papo aqui, eu tô super à vontade. Esse espaço que eu abri aqui no meu Instagram é justamente para isso. São para jovens e adolescentes como você. E toda sexta-feira a gente tem um Sextou com a Titia. Então, se você quiser entrar online comigo, entrar ao vivo para a gente ir compartilhando esses micro resultados e ajudando outras pessoas, você se sinta super à vontade. É só me chamar no meu WhatsApp, que você já tem. Vai ser um prazer estar aqui com você, tá bom? Muito obrigada por tudo. Beijo, gente. Beijo. Vou encerrar aqui e vou Até salvar. mais. Tá Beijo. bom. Tchau, tchau. Tchau.